Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos estudar, dar início, os números racionais. Então nessa aula nós iremos estudar os números racionais, o módulo ou valor absoluto de um número racional e a adição de números racionais. Então, primeiramente, nós iremos estudar o que são esses números racionais. Números racionais são todos os números que ele pode ser escrito em forma de fração. Menos 6, ele pode ser escrito em forma de fração, onde o meu denominador ele é o quê? Ele é 1. Esse número aqui, ele é um número racional, porque nós podemos transformar, colocar ele em fração. Nós temos 0,3. Nós também podemos transformar em fração. Fica 3 sobre 10. 1,5 vai ficar 15 sobre 10. Aqui nós colocamos ele sem a vírgula, 312 sobre 100. Quando nós temos números decimais para transformar em fração, nós vamos ver, se tiver um número depois da vírgula, a gente coloca 10. Um número depois da vírgula, 10. Como tem 2, nós colocamos 100. Se fosse 3 números, nós colocaríamos 1000. Então, a noção de números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, agora nós vamos estudar o módulo ou valor absoluto de um número racional. Então, o módulo é esse símbolozinho aqui, olha. Isso é chamado de módulo. Todo número, seja ele negativo ou positivo, quando ele é colocado dentro do módulo, ele sempre sai com valor positivo. Então, o módulo de menos 2/3 vai ser mais 2/3. O módulo de mais 2/3, mais 2/3. Então, o objetivo do módulo é transformar números negativos em positivos, certo? Então, independente do número ser negativo ou positivo, o resultado dele sempre vai ser um valor positivo. Então, o módulo de menos 6/10 vai ser mais 6/10. O módulo de mais 6/10 vai ser o próprio mais 6/10. Daí, o que é que eu posso concluir? Se eu tenho o módulo de menos 2/3 e mais 2/3, eu posso dizer que eles são números, eles são chamados de simétricos. Eles são simétricos porque eles têm valores iguais, mudando apenas o que? Os sinais. Um é negativo e o outro é positivo. Nós iremos ver dois tipos de adição. Primeiro, adição em forma de fração de números racionais, e depois nós iremos ver a adição algébrica com os números decimais, certo? Então, vamos aqui. O primeiro passo que nós iremos observar é que os denominadores são diferentes. Então, como eles são diferentes, a gente vem aqui no cantinho e nós iremos tirar o MMC de 3 e 5. Então, fazendo aqui o MMC, nós iremos ver qual é o número que dá para dividir por 3, que a gente inicia com o menor número, o próprio 3. Que 3 dividido para 3 dá 1 e repete o 5. Agora, nós iremos pregar qual é o número que dá para dividir por 5, o próprio 5. Fica 1 e 1. Aí aqui o MMC é a multiplicação deles. 3 vezes 5, 15. Então, aqui nós iremos fazer duas frações
e colocar o 15, que é o MMC desses dois números. Aí lembre, daqui nós vamos fazer o passo de dividir. O resultado da divisão a gente multiplica com o número que está em cima. 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Fazemos do mesmo jeito aí. Primeiro divide, o resultado que der, a gente multiplica com o número que está em cima. 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 1, 3. Logo, vai ficar 13 quinzeavos, certo? Se desse para simplificar, vocês simplificavam. Como aqui não dá, então para aqui. Do mesmo jeito, observamos que os denominadores são diferentes. Então, a gente vem aqui no cantinho e vamos calcular o MMC de 4 e 3. Qual é o número que dá para dividir o 4? Então, dá para dividir por 2, que vai dar 2. Como o 2 não dá para dividir por 3, a gente repete. O 2 ainda dá para ser dividido por 2, que vai dar 1. Como o 2 não divide por 3, repete. Agora ficou só o 3. O MMC ele para quando dá 1. Então, a multiplicação, o MMC é a multiplicação deles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui nós iremos fazer duas frações, colocando um 12 abaixo. E vamos fazer a mesma metodologia. Primeiro divide, o resultado multiplica. Então, 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 3, 9. Aí lembre de colocar o sinalzinho da frente. Fazendo do mesmo jeito. Primeiro divide e o resultado multiplica com o número de cima. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 2, 8. Aí aqui a gente tem que ver o joguinho de sinal. Analisar os sinais diferentes. Menos 9 com mais 8. Sinais diferentes. Eu conservo o sinal do maior valor e subtraio. 9 tira 8, fica 1. E repete o MMC porque eles se transformaram em frações com denominadores iguais. Pronto, naqueles outros exemplos eu expliquei duas questões com números fracionários. Aqui eu vou resolver com números decimais. Então, a gente tem a noção de quando é dinheiro. Então, aqui equivale a 2,50, mas tanto faz querer colocar o zero ou não. Mais 3,2. O importante é o quê? Se eu estou numa soma de números decimais, sempre tem que ficar vírgula abaixo de vírgula. 2 mais 5, 7, vírgula. 2 com mais 3, 5. AB. Quando eu tenho o número sozinho, a gente tem que imaginar a noção de dinheiro. Como é 5 reais? Coloca aqui. 5 reais. Mais 3, aqui é como se fosse 3,60. Vocês podem colocar assim também, como se fosse 2,50 com mais 3,20. O resultado não vai alterar isso. Então, todas as vezes que vocês tiverem um número inteiro com um número decimal somado, vocês imaginem isso em dinheiro. Então, nós temos 8,60. A letra C, nós temos 5 reais mais 2,30 mais 3 reais. Lembrando sempre de colocar vírgula abaixo de vírgula. 0, 3, vírgula. Nós temos aqui 10.
Então, 10 e 30.